Olha só que situação louca. O Wagner, ele trouxe pra gente aí casos que não estão sendo, assim, eventuais não, tá, gente? Mais uma bagunça, mais uma lambança por parte do governo do estado, que é referente à isenção de IPVA, o recadastramento, né, do IPVA. Olha só o que está acontecendo. Já não basta toda essa pressão sobre a pessoa com deficiência, pessoas que têm a CNH por muitos anos já com a restrição, sempre renovando ali os seus laudos com a deficiência moderada e passando pela surpresa, né, de se perceber como não deficiente de acordo com essas novas perícias do IMESC, né, através de uma conclusão de laudo leve. Não bastasse isso, a gente vê processos de isenção de IPVA com laudos trocados. Isso mesmo, você ouviu bem. O que está acontecendo? O laudo que era de uma pessoa está sendo colocado no cadastro, no recadastramento de IPVA de outra pessoa. Eu vou passar agora para o Wagner essa situação, porque o Wagner, ele presenciou situações como essa e eu quero saber dele não só a opinião, né, sobre tudo isso que está acontecendo, mas também como é que tem sido a reação e que tipo de orientação, Wagner, as pessoas que estão passando por isso, né, o que elas devem fazer para poder resolver isso, especialmente aí os casos que estão em análise, e depois o Faria, inclusive, os casos de indeferimento, né, porque não tem previsão legal, né, Faria? Vamos lá então, Wagner, conta pra gente mais a respeito disso. Michael, doutor, para nossa surpresa, né, ou não tanta surpresa com a bagunça que o Estado vem causando aí para o contribuinte, né, no que diz respeito à isenção de PVA, a gente vem acompanhando os processos após as perícias feitas pelos clientes, e quando a gente acessa os processos, se depara com o laudo de um contribuinte que não aquele do pedido. E aí nós orientamos, né, o contribuinte a voltar à clínica que fez a perícia, né, com o médico que fez a perícia, e alertá-lo sobre a situação. Porque aí você, como o médico é o único que pode fazer realmente a alteração do sistema, a gente orienta para que o contribuinte volte, fale com o médico se atentando, ele vai fazer a alteração. Só que, para surpresa, os médicos não querem fazer alteração. Ou seja, erram, juntam um documento de outro contribuinte com todos os dados daquele contribuinte, né? E aí ele não quer fazer a troca, ele empurra para a Secretaria da Fazenda e fala assim para o contribuinte, não, quem vai verificar isso é o fiscal. Como assim? Como é que vai localizar, né? O fiscal, o trabalho dele é verificar se o laudo está dentro do que está na legislação, se está obedecendo os requisitos, se o contribuinte foi realmente avaliado, tem o parecer médico, ok. Deve para o Estado, tem alguma pendência, algum valor em aberto, né, que possa impedir análise? Isso é uma situação do fiscal. Agora, fazer com que o fiscal tenha que pegar um laudo, ou o fiscal, eu sendo fiscal, eu não pegaria um processo de contribuintes distintos com documentação que não... Né? Imagina, Michael, vamos partir do princípio que nós fazemos o preenchimento do pedido ou o próprio contribuinte entrando no sistema. E ele, por uma desatenção ou nós, coloca um documento errado. O fiscal vai aceitar, ele vai indeferir de bate-pronto. Mas se isso parte do médico do IMESC, como fica? A gente não pode esquecer que o médico, nesse processo de recadastramento, isenção de IPVA, a clínica não é um ente privado, né? Ele está fazendo, às vezes, do IMESC. Ele foi credenciado, então responde o Estado pelo erro do médico também. Claro, se o médico não quiser alterar, é um erro da própria administração pública. Eu notificaria o médico, me resguardaria, notificaria o médico para corrigir esse problema e depois comunicaria à Fazenda que existe um erro grosseiro que não pode ser, o pedido não pode ser indeferido por um erro da própria administração, porque o médico o IMESC delegou isso para a clínica credenciada.